separava aquele dinheiro e ia atrás de maneiras, né, pessoas, instituições, ajudar uma pessoa diretamente para poder abençoar aquela pessoa com dinheiro. Né? Hoje, falando nos tempos modernos, a pessoa pode fazer essa oferta de muitas maneiras, na direção do Espírito Santo. Ela pode separar intencionalmente. Paz a todos, Deus te abençoe grandemente. Mais um Maná Diário, né? Nessa sexta-feira, dia 6 de outubro, estamos aqui. Quero chamar a sua atenção para esse momento. Eu sei que já dentro desses 5 minutinhos aí você já compartilhou esse vídeo, já passou adiante para alguém, tá? E vem pedir sua oração para que você ore pelo projeto Maná Diário. Amém? Ore pelos obreiros, pastores que têm dado a palavra aqui. Ore para que Deus fortaleça o coração de cada um, enche do Espírito Santo, enche de inspirações, tá? Que Deus venha estar abençoando, prosperando, usando as nossas vidas para abençoar tanto a nossa cidade como qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que estiver acessando esse canal. Amém? Então, peço aí a sua ajuda em oração e intercessão, tá? Hoje eu quero falar uma palavra que está em Deuteronômio 11, 26. Fala assim: preste atenção hoje, estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor e seu Deus, que hoje lhes estou dando.
mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra, da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, esses montes são do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus, que vivem na Marabá, próximo de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu quero falar de um ponto hoje, quero que você venha refletir e, ao mesmo tempo, vou apresentar para você o Evangelho de Jesus para abençoar a sua vida. Primeiro ponto, nós temos que entender a força e o poder da escolha. Eu vou te dizer uma coisa, se você tem consciência do amor de Deus, do poder dele, de quem ele é, da fidelidade de Deus, quando Deus não age na sua vida, é porque você não escolheu completamente. Isso você tem que entender. Porque o livre-arbítrio sempre esteve envolvido em todos os acontecimentos da história, dos principais e maiores acontecimentos da história. Deus criou o homem e o livre-arbítrio trouxe o mal, porque o homem escolheu errado. E Deus enviou Jesus Cristo e o livre-arbítrio de Jesus Cristo, que permaneceu até o fim, lembra no Getsemane? Ele disse: Pai, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, ele escolheu cumprir a missão da redenção. E essa obediência, essa escolha trouxe a nossa salvação. Então, quando Deus se comunica com o povo e transmite a lei para o povo de Israel, Deus fala para Moisés: vocês vão para um local e vai ter 2 montes lá, o monte Gerizim e vai ter o monte Ebal. E você vai subir no monte Gerizim e vai proclamar as bênçãos. Depois, Moisés, você vai descer e vai subir no monte Ebal e de lá você vai proclamar as maldições. O interessante é que se você para pensar, se você expõe para uma pessoa, qualquer pessoa, me arrisco a dizer, se você falar para qualquer pessoa que se ela quer bênçãos ou maldições na vida dela, desculpe, dificilmente, quase impossível uma pessoa falar assim: eu quero maldição na minha vida. Vamos entender um pouco aqui o que está por trás do profético dessa palavra. Porque esse método de Deus se comunicar com o povo era um método anterior à graça de Deus. Como Deus não tinha a possibilidade de andar com o homem em graça pela vida no Espírito, que só pode acontecer depois de Jesus Cristo, depois da redenção, que nós somos ligados de novo ao Senhor e podemos ter vida no Espírito e até ter nossas motivações transformadas. Naquela época, a única forma do ser humano olhar para a lei de Deus e para o próprio Deus era através de leis. E dentro desses estatutos de leis, tinham 2 princípios fundamentais, que era a lei das recompensas e a lei da punição. Inclusive, essa é a lei moral base de toda a constituição de um estado, de um país no mundo hoje. Toda a constituição ela promove o que eles chamam de direitos, né, e as punições, né? Eles falam que o Estado tem deveres, o povo tem direito e as pessoas que elas atacam o direito de outra pessoa, ela é punida.
Interessante, né? Que a Bíblia apresentou primeiro esse princípio que forma a estrutura do Estado e impede que o ser humano acabe consigo mesmo, que o ser humano vá para um caminho de selvageria e destruição e dê lugar à sua sabedoria animalesca. É o Estado, essa base estatal de recompensa e de punição que mantém o equilíbrio. Quando isso é quebrado, há um estado de selvageria e destruição. Então Deus precisava se comunicar com o ser humano e mantê-los organizados. Então Deus falou, quem obedecer vai ser abençoado. E quem desobedecer vai receber maldição. Então o povo andava dentro dos segmentos de Deus, interessado nas bênçãos ou medo de ser punido. E esse agora eu dou um recado para você que é cristão, que é filho de Deus, que serve a Deus. Às vezes você é um obreiro até. Você tem que avaliar sempre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você não pode andar assim. Sabe qual é a liberdade que Deus nos deu? Que Cristo nos dá, somente o Senhor dá? Não é liberdade no padrão social, sociológico, histórico, ou o conceito filosófico, mas a liberdade verdadeira, a verdade verdadeira da liberdade, é você escolher um caminho de Deus, sem interesse nas bênçãos e sem medo das punições. Exclusivamente no caminho do amor e do companheirismo com Deus. Esse é o lugar de liberdade. Esse é o lugar de liberdade. Avalia como você tem servido a Deus. Você é interessado nas bênçãos? O que move a sua vida é medo de ser punido? Porque você entrega o seu dízimo com interesse de Deus te dar mais dinheiro? Ou você tem medo do diabo tomar o seu dinheiro? Por isso você dá o dízimo. Porque você ora, porque você serve a Deus como um obreiro, porque você tem interesse nas coisas que Deus está te dando? Ou você tem medo de perder alguma regalia que tem ali fazer a obra? Sonde seu coração, meu irmão. Porque Deus estabeleceu essa lei de recompensa e punição porque o povo não poderia servir Deus pela graça. Mas hoje, Efésios 2 fala que a graça é o método de Deus e é ela ainda por cima que nos salva. Pela graça, vocês são salvos. Então é muito importante entender isso. Por que você faz o que você faz? Por que você está casado? Por que você trabalha? Por que você ora? Por que você faz a obra? Por que você é um líder de célula? É medo de punição ou é algum interesse? Entenda isso, preste atenção nisso. Por que você ainda está casado? Porque tem algum benefício para você esse casamento? Só isso? Você se importa com o propósito de Deus? Você está interessado em alguma bênção que pode vir desse casamento? Ou você tem medo de ser punido, de ser taxado, criticado pelas pessoas? Ou tem medo de Deus não te abençoar, você ir para o inferno? Então, preste atenção, meu irmão, minha irmã. Então, quando se fala, Deus deu orientação, Moisés, sobe no monte Gerizim e fala as bênçãos. Depois você vai, sobe no monte Ebal e fala as maldições. Gente, a palavra agora eu vou falar o conceito real do que é bênção de Deus. Primeiro, vou começar dizendo que bênção, mais um atributo da bênção de Deus, é a oportunidade. Por quê? A palavra Gerizim, que é o nome do monte ao qual ia ser lidas as bênçãos, a palavra Gerizim significa corte, ou cortar uma madeira com machado. Cortar com machado. E você sabe que lá em Eclesiastes, tem um trecho que fala sobre a sabedoria da pessoa que afia o machado. Ele diz assim, se você não afiar o machado, vai ter que bater com mais força. Ou seja, ele imagina um carpinteiro, uma pessoa que trabalha no ramo, da época, com machado, não tinha motosserra. Essa pessoa, ela golpeava as árvores para derrubá-la. Só que ele está dizendo que se a pessoa não parar um tempo para afiar esse machado, o machado vai ficar cego, vai ficar ali sem fio, desafiado,
E aí a pessoa vai ter que bater com mais força. E o bater com mais força vai fazer com que ela gaste mais tempo e mais força, e mais energia. Ela vai gastar mais energia. Porém, se ela separar tempo, passar um tempo para afiar o machado, ela vai gastar menos tempo e menos energia para derrubar a árvore, para conseguir o que ela precisa. Então ela troca um pequeno tempo, né, vamos dizer assim, de afiando, mas ela ganha muito tempo e muita energia, porque ela vai golpear menos. Então isso é um princípio, aí está falando do princípio do descanso, do afiar, ou seja, você tem que separar tempo para descansar, você tem que separar tempo para afiar, ou seja, o machado quer se preparar. Quando você cuida da saúde, quando você cuida da sua mente, você está afiando a sua mente. Quando você medita na palavra, quando você ora, quando você passa tempo com Deus, quando você tira tempo para jejuar, quando você vai à igreja, você está afiando o machado. Você está adquirindo sabedoria, graça, poder de Deus para enfrentar situações do dia a dia, para produzir na sua vida e para vencer os problemas. Agora, se você não tem essa sabedoria, você anda cansado e o seu machado não está afiado, porque você não ora devidamente, não passa tempo com Deus devidamente, parece que aquele problema não resolve nunca na sua vida. Sempre a mesma coisa. Então, nesse sentido, o Monte Gerizim, que era o lugar das bênçãos, ele é um monte, significa Gerazim, significa corte de árvore com machado. Ou seja, a bênção é uma oportunidade de você produzir. É uma palavra, é um poder para que você produza. É só você olhar os antepassados, né? Quando Jacó estava à beira da sua morte, ele chamou os filhos e declarou bênção sobre eles. Ou seja, ele lançou palavras dando destino a cada um deles. Então era a oportunidade de cada um. Quando Jacó, ele quer a bênção, né, de Isaac, e ele até mente ali para conseguir a bênção de Isaac, eram palavras que Isaac iria proclamar para dar oportunidade, liberar o destino dele. Então a bênção era oportunidade, era como se fosse um campo para uma colheita. Então, o que é a bênção hoje para a sua vida, naquilo que você precisa? É a oportunidade que você tem para vencer e para produzir com o poder de Deus. Então, como que você é abençoado na sua vida financeira? É você ter entendimento e revelação de como você deve pensar e agir na sua vida financeira. Então, meu irmão, é como se uma pessoa, ele fala assim, eu quero a bênção na vida financeira. A bênção não é dinheiro, ela acha que é o dinheiro. A bênção é a pessoa entender o princípio da oferta, o princípio de semear. Então eu conheço uma pessoa que me contou um testemunho, que ele já era um obreiro na época, e ele passou muito tempo, ele não ofertava, não acreditava nisso. E a palavra de bênção para a vida dele, a bênção de Abraão, a bênção que Jesus conquistou, quando Efésios 3 fala que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, quando fala a sorte de bênçãos, toda oportunidade, todo um campo com árvores e machado afiado para eu cortar, toda uma oportunidade. E aí esse irmão ele entendeu um dia, orando, buscando a Deus, ele ouviu uma palavra que abençoou a vida dele. A palavra é a bênção, que iluminou ele acerca de ofertar. E ele conta que ele começou a ofertar na vida dos pastores dele. Era um casal de pastor da igreja que ele frequentava. E ele ofertava todo mês na vida desses pastores. Todo o dinheiro que vinha à mão dele, ele ofertava, ele semeava. Ele começou a separar uma quantidade, 20%, 30% de sua renda para abençoar, para ofertar para pastores, ofertar para a igreja, oferta para as pessoas que precisavam, para semear, mesmo que não sobrava para ele. Ele entendeu o princípio. A bênção é esse princípio, é fé, gente. Seja uma pessoa de fé. Aleluia. E aí ele começou a semear dessa maneira. E ele me contou que depois de alguns meses, 2, 3 meses, ele recebeu dinheiros, veio para ele, rendas vieram para ele, de forma sobrenatural, que ele não tinha como explicar como Deus tinha abençoado ele. Surgiu situações onde ele ganhou muito dinheiro,
que ele não sabia explicar direito, e nunca esperava receber aquelas bênçãos na vida dele. Por quê? Porque a bênção foi ele entender aquilo, e como ele entendeu, ele praticou. Então a bênção não é o próprio dinheiro, a bênção é você entender o que deve fazer. Então, muitas vezes você é abençoado, mas você não corta as árvores. Aí é um problema. Por outro lado, as maldições elas tinham que ser colocadas, declaradas no Monte Ebal. A palavra Ebal ali para o monte significa assim, uma montanha sem vegetação. Uma montanha sem árvore. Ou seja, é o oposto do Gerazim. Gerazim é corte da madeira, corte da árvore com machado. E Monte Ebal já é uma montanha sem vegetação. Ou seja, um lugar que não tem vegetação para se cortar com machado é um lugar sem oportunidade. Então, maldição é você não viver as oportunidades que o Evangelho te dá. Maldição é você ficar cego para as oportunidades. Maldito é quando você não vive as oportunidades que Deus te deu. Você fica cego para isso. Ou você não vive porque não vive pela fé. Isso é um problema, isso é maldição. Então, havia um direito do diabo de implantar maldição e privar o ser humano daquilo que Deus queria dar. Mas Gálatas 3,13 diz o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei. E o que foi o resgate dele? Ele cumpriu todo o propósito, ele foi maldito na cruz, o sofrimento dele injusto, o sangue dele derramado por nós, abriu uma porta para que Deus nos dê a oportunidade de viver o poder do Evangelho. E aí, para encerrar, onde eu queria chegar. Você é abençoado por ouvir essa palavra. Você é abençoado por receber. A bênção está em você entender o que fazer. Se você está enfermo agora, o que eu digo para você? Creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a palavra de bênção. Que Ele levou sobre si toda dor, toda enfermidade. E que a oração do justo é poderosa e eficaz. E a oração da fé vai te curar. Esta é a bênção, irmão. Esta é a bênção. Agora pega o seu machado e corta essa árvore e seja curado em nome de Jesus. Você quer ser abençoado financeiramente? Se renda ao princípio de Deus. Seja um semeador intencional. Oferte por honra. Não seja murmurador, peça ajuda para Deus, confesse pecado, pare de murmurar. Não seja negativo nas suas declarações. E tenha tempo de oração com Deus, todos os dias, momentos de comunhão com Deus, para você prosperar verdadeiramente, financeiramente, ser um milionário para a glória de Deus, uma milionária. Então, esta é a palavra de bênção. É o entendimento. Mas se você ignora, você fica no lugar da maldição. Monte Ebal. Montanha rochosa sem vegetação. Ou seja, não tem árvore para o seu machado cortar. Não tem árvore. Você pode estar com o machado afiado. Às vezes está com o machado cego e não tem árvore. E aí, o que adianta? Para que serve o machado se não tem árvore para você derrubar? É aí que está. O que adianta o entendimento se você não tem a disposição para viver essa bênção, para praticar? Então, eu quero declarar isso sobre você, abrir os seus olhos para isso. E nesse momento nós vamos orar com toda a nossa fé, com todo o nosso coração. Amém? Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e peço que o Senhor confirme esta palavra no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra os nossos olhos para a verdade, que o Senhor nos resgatou da maldição da lei e que as bênçãos de Abraão estão sobre nós. Então precisamos entender que a bênção, meu Deus, é a tua palavra liberada, é a tua orientação, é a tua verdade. E nós somos
abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, mas muitos não têm vivido isso. Então, Senhor, por aquele que entendeu esta palavra e pela tua promessa, eu oro agora por todos que estão enfermos, declaro cura completa agora. Todas as pessoas que estão passando problema de enfermidade, problema de miséria, em nome de Jesus Cristo, declaro crescimento, avanço na vida dessa pessoa. Eu declaro, Senhor, uma disposição real para guardar a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, oramos pela nação brasileira, que o Senhor estenda o teu reino sobre a nação brasileira. E eu proclamo e declaro esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha derramar o fogo do céu sobre a nação brasileira. E que o Senhor venha mostrar para esse povo que há Deus no Brasil. E que todos eu profetizo que irão declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus sobre a nação brasileira. Eu declaro isso em verdade e em fé, porque somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu declaro profeticamente que o Senhor venha derramar fogo do céu, consumir o holocausto, meu Deus, e mostrar para este povo que há Deus no Brasil. E nós te damos toda a honra e toda a glória, no nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Graças a Deus, amém? Que Deus o abençoe grandemente, tá? Quero reforçar para você que neste sábado, né? No caso, amanhã, às 19 horas, na rua São Vicente, 653, nós vamos ter a reunião Gileade para as mulheres. Todas as mulheres que estão me ouvindo agora estão convidadas a participar. Haverá sorteios de brindes, tá? Brindes de qualidade, amém? Haverá um coffee break, né? Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço que você venha participar, que você coloque o seu coração, coloque sua vida, e você venha também estar pronto a estar aqui conosco. Outra coisa que eu queria falar. Quem está fora de Campo Grande, vamos estar transmitindo ao vivo essa mensagem, amém? A partir de 19 horas, horário do MS, nós vamos estar transmitindo essa mensagem. Você pode acompanhar ao vivo, juntamente conosco, tá bom? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, tá?